Vamos dar início ao nosso estudo dessa semana, começando com a nossa prece, parando um minutinho do nosso tempo para agradecer a Deus a oportunidade desta vida maravilhosa que recebemos e que tanto aguardamos. Pedindo aos bons espíritos que nos acompanham, que nos guiam, a ajuda necessária que merecemos para cada desafio de nossa vida. Agradecendo a oportunidade desse estudo, desta casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de reflexão aprofundada, de reflexão com o coração. Que essas palavras de hoje possam tocar fundo no coração de cada um de nós, nos trazendo o entendimento necessário. Que assim seja. Boa noite a todos, eu sou a Thaís e vou conduzir o estudo dessa semana. Do livro Prazer de Viver, Conquista de quem cultiva a fé e a esperança, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Hermance. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, que tem o título Humanização, uma proposta de educação emocional. O texto começa com uma passagem de Lázaro do Evangelho, capítulo 9, item 8. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O instinto é parte importante na vida do ser humano, pois é ele, por exemplo, que garante que o bebê, ao nascer, consiga mamar e se alimentar, e até mesmo nos faz perceber, e agir quando estamos diante de uma situação de perigo, como, por exemplo, se encontrássemos um leão. Porém, abrimos este quarto capítulo trazendo como referência o Livro dos Espíritos, que nos diz que quanto mais instruído e depurado o homem é, mais ele se afasta do instinto e se conecta com os sentimentos. Ora, será que devemos então compreender que os instintos são ruins? Na verdade, não. Como já vimos anteriormente, são os instintos que garantem a sobrevivência da espécie humana. Hoje veremos que, apesar da importância dos instintos, devemos nos aprimorar por deixá-los para momentos de real necessidade. Afinal, não é sempre que nos deparamos com leões. Isso porque, no início da raça humana, os instintos serviram e muito ao homem, pois os perigos de morte eram reais. Hoje, nós também enfrentamos algumas situações em que os instintos são necessários. Mas, às vezes, acabamos por priorizar a ação a partir do instinto. Será porque, ainda hoje, agimos colocando o instinto à frente dos sentimentos? Frases como "fiz isso, mas nem sei o motivo" demonstram condutas instintivas, nas quais a razão não foi consultada, e as ações foram conduzidas de forma irracional e instintual. Por exemplo, se diante do leão eu resolvo lutar com ele em vez de fugir. Esta questão é muito importante. Se antes de agir, e aqui agir é falar ou me comportar, passo a questão pela peneira da razão, evito agir de forma impensada, inconsciente e ter, portanto, consequências maiores para lidar.
Quando agimos por impulso, de forma instintiva, não usamos toda a informação, o conhecimento que já trazemos dentro de nós, decorridos de diversas existências pretéritas e também desta, que provavelmente é a melhor que já tivemos até agora, inclusive em matéria de oportunidades de estudo e aprendizado. Desta forma, quando agimos baseado nos instintos, é como se jogássemos fora todo o nosso esforço. É como se fôssemos fazer uma prova e deixássemos que o estresse do momento tomasse conta, impedindo que localizássemos em nós todo o conhecimento prévio. Mas será que a questão dos instintos se resume à razão? Sabemos que a questão vai além do racional. Seria reduzir muito o problema, mesmo porque hoje o interesse humano já está voltado para os sentimentos. Ora, depois de inúmeras existências, é fato que já temos desenvolvido em nós algumas habilidades com os sentimentos. Mas a verdade é que na maioria das vezes temos apenas emoções, que são sensações físicas que revelam que sentimos algo. Por exemplo, estou com raiva de alguém, não sei como lidar com a minha raiva, portanto, parto para agressão física ou verbal. Comportamentos que revelam como, em matéria de sentimentos, ainda estamos engatinhando. Abrimos o estudo de hoje com a fala de Lázaro, que nos disse: quando instruído e depurado, tem sentimentos. O que significa dizer que os sentimentos, que só os compreenderemos, melhor a sua importância, quando alinharmos instrução, que é o conhecimento, o estudo, com o trabalho, com a vivência prática, com a experiência de vida. Vejam, em nosso estudo, aprendemos teoricamente acerca do autoconhecimento e dos sentimentos. Porém, ao longo da semana, temos a oportunidade de praticar aquilo que nós aprendemos em nossas relações. Esta alquimia, essa mistura entre a teoria e a prática da vida é o que nos vai depurando enquanto seres espirituais. Afinal, ao nascer, cada um de nós tem questões individuais para desenvolver, mas todos temos em comum uma missão: aprender a ser quem somos no convívio com o próximo. E a questão vai ficando ainda mais complexa, pois, ao mesmo tempo em que estamos aprendendo a nos conhecer e trabalhando para nos humanizar, vamos aprendendo a sentir e a perceber as outras pessoas. Esta relação com o próximo é educativa, pois nos favorece outras formas de ser no mundo que compõem a nossa equação pessoal. Não existe outra maneira de evoluir que não passe pelo convívio com as outras pessoas. O Jung, pai da psicologia analítica, diz que o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Percebemos assim como as relações humanas são valiosas oportunidades de autoaprimoramento. Estar com o outro oferece-nos oportunidade de estarmos diante do espelho. Por exemplo, quando projetamos no outro questões que são nossas e que temos dificuldade de ver em nós mesmos. A projeção e as consequentes dificuldades de relação faz-nos compreender que não podemos continuar negando o que sentimos e esperar ser feliz. Projetar no outro é uma defesa para não nos machucar com as verdades duras a nosso respeito. Movimento que revela que existem esconderijos sombrios em nós,
que nos trazem uma falsa segurança, pois esta negação impede nossa visão da realidade, aprisiona nossos sentimentos e trava o nosso crescimento. É natural para o homem, que ele queira evitar o sofrimento. O próprio cérebro é programado para nos afastar de momentos experimentados por nós como angustiantes, desprazerosos. E ao mesmo tempo, temos parte do cérebro programado para o prazer. Vencer todas essas defesas, essas dificuldades e assumir nossa luta contra o nosso complexo de inferioridade espiritual é tarefa emergencial para quem busca o aprimoramento. Só assim venceremos medos, culpas e outros fantasmas emocionais que nos assombram. Nós, humanos, temos a tendência a querer fazer reforma íntima pelo intelecto, mudando somente o pensamento, enquanto, na verdade, a mudança profunda passa por nos aprimorarmos em valores que já se encontram germinados em nossa intimidade desde a criação. Somos herdeiros de vivências que pulsam em nosso ser. Esperar que melhoremos aos saltos ou que o outro o faça é violentar nossa natureza mais íntima. Para Hermance, humanizar é aprender a conviver com a diversidade do outro e também desenvolver uma relação pacífica com a vida que nos cerca sem nos debater. Para isso, precisamos aprender a observar as emoções vividas a cada encontro e reencontro, a cada acontecimento e experiência de nossos dias uns com os outros. Assim, aprendendo a cultivar o interesse pelas outras pessoas, começando por aqueles que nos cercam, até desenvolvermos o interesse e amor por toda a humanidade. Afinal, a Terra é a nossa grande casa e a humanidade nossa família. Nos tornar humanos é termos sempre por perto doses de observação e vivência que nos conduzam à alegria e à gratidão que devem permear as relações humanas. Afinal, nada é mais lúdico e enobrecedor que conhecer pessoas, desvendar o mundo de sonhos e o imaginário individual de cada um, pois aprendemos com as histórias de dor e amor de cada indivíduo. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. E que proposta maior de humanização podemos querer? Aceitemos o desafio de aprender a amar, começando pelo auto-amor, nos debruçando na arte do autoconhecimento, investigando nossa intimidade camuflada e ignorada, instintiva e automatizada. Assim, novos sentimentos desabrocharão, nos inclinando em direção a relações mais saudáveis, instaurando a era do afeto. Com esta linda mensagem, com essas palavras de estímulo ao amor, encerramos o nosso estudo de hoje. Que possamos trazer os nossos corações para as palavras aqui ditas, para que possamos, Senhor, nós que ainda não sabemos amar, possamos começar a desenvolver em nós a vontade do amor. Que ele possa ser espalhado à medida que formos evoluindo, começando pequeno às vezes, em atitudes diárias com nossas famílias, depois com os amigos, com um bairro, com uma cidade.
assim até alcançarmos todo mundo, todas as pessoas que estão neste mundo diante de suas próprias dificuldades. Compreender que somos todos um é o que fará do mundo um lugar melhor. Que tenhamos essa sementinha bem cuidada em nossos corações, favorecendo que aos poucos ela possa ir germinando. Obrigada, Senhor, por tudo e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja.